Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Santos. Esse livro foi escrito por Rogério de Campos, contém 366 páginas divididas em 16 capítulos e foi publicado no ano de 2012 pela editora Veneta. Esse é um livro em capa dura, eu estava para comprar esse livro há muito tempo, eu tinha achado muito interessante a sinopse, né? Mas tem uma crítica já, né, em relação a esse livro aqui, que é essa capa. Que capa feia, né? Poderiam ter feito uma capinha melhor. Mas tirando isso, ainda mais um livro de capa dura. Mas tudo bem. Pelo menos o conteúdo é interessante. Até aqui, ó, esqueci como é que chama isso. Né? Essa parte aqui interna do livro é bonitona, né? Mas, infelizmente, essa capa feia aqui, mas tudo bem. Se sair uma segunda edição, eu espero que melhorem essa capa. Bom, esse livro ele não tem uma introdução, ele é bem direto naquilo que ele se pretende, que é o quê? Ele traz uma série de histórias, né, que são tanto histórias que o povo conta, quanto registros mesmo físicos, por exemplo, passagens da Bíblia, etc., que a maioria dos cristãos muitas vezes nem conhecem, né, embora se digam cristãos, etc., mas a gente sabe que a maioria das pessoas nunca leram a Bíblia inteira. Então eu sei disso particularmente porque como eu já li a Bíblia inteira e eu frequentemente tenho que estudar sobre o cristianismo, né, porque o cristianismo é uma religião que influencia fortemente a nossa sociedade, então eu acabo sendo obrigado a estudar sobre essa religião, meio a contragosto. Mas então ele fez esse apanhado de curiosidades sobre os santos do cristianismo, da Igreja Católica, etc., e compilou aqui nesse livro. Então o livro é isso, é direto, é simples, etc. Há uma divisão de capítulos, né? Mas é bem isso. Então já vamos começar logo falando desses capítulos. Eu destaquei algumas histórias, né, essas histórias são sempre muito curtinhas, né, cada página é um bloquinho, é um parágrafo praticamente de uma historinha, e aí é bem isso, eu selecionei algumas de cada capítulo, a gente vai comentando isso aqui e ouvindo essas histórias juntos, né. Lembrando que cada capítulo tem muito mais do que essas aqui que eu vou contar, então eu vou contar umas 2 ou 3 de cada, mas o capítulo tem muito mais. Então a gente começa no primeiro capítulo que se chama da perversidade natural das mulheres, onde são destacados alguns comentários dos santos, né, sobre as mulheres e o que é a opinião que eles tinham sobre as mesmas, né? Então na página 16, São Clemente, a obra feminina. São Clemente diz que Jesus veio para nos libertar do erro do uso dos órgãos reprodutores. E diz mais: quando Salomé perguntou ao Senhor por quanto tempo a morte ainda há de reinar, ele respondeu: por quanto tempo as mulheres ainda gerarem filhos. Na página 14, São Paulo e a mulher em silêncio, né? E sobre... E aí uma curiosidade, né? As pessoas adoram usar a Bíblia, por exemplo, para condenar determinados comportamentos sexuais, né, mas ignoram, por exemplo, isso aqui de São Paulo, né, que diz o seguinte: não permito que a mulher ensine ou domine o homem, que conserve, pois, o silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que seduzida caiu em transgressão. Palavra de São Paulo na primeira epístola a Timóteo. Então eu adoraria saber o que esse povo acha, por exemplo, sobre mulheres serem professoras, né, já que eles adoram usar a Bíblia para condenar as pessoas, né? Tá aqui no Novo Testamento, São Paulo falando, né, que mulher não tem que ensinar ou dominar o homem, ou seja, não deveria nem ocupar cargos de liderança, né? Mas tudo bem, né? Aquele mundo de congruências que a gente sempre vê no cristianismo, nessa maravilha de religião. Santo Antão e o sibilar da serpente. Quando vir o rosto de uma mulher, perceba que não é o rosto de um ser humano, mas o rosto do próprio demônio. A voz da mulher é o sibilar da serpente. Vi na página 24, o nojo de Santo Odílio. A beleza física das mulheres não vai além da pele. Se os homens vissem o que há debaixo da pele das mulheres,
A visão daquilo faria suas entranhas se revolverem. Se nos causa repugnância tocar catarro ou fezes com a ponta dos dedos, por que desejar abraçar um saco de estrume? São Todílio de Cluny, além de não gostar de mulheres, foi o criador do Dia de Finados. É o padroeiro das almas do purgatório e o santo a quem se recorre contra a icterícia. Chegamos então ao segundo capítulo dos milagres milagrosos, onde estão reunidas aquelas histórias que o povo conta e a igreja assina embaixo. São Joaquim, avô por milagre. São Joaquim é o pai da Virgem Maria e, portanto, avô de Jesus Cristo. E também, por isso, padroeiro dos pais e dos avós cristãos. Mas demorou para que ele fosse pai, tanto que certa vez foi repreendido pelos rabinos, por ele e sua mulher, Santa Ana, não terem filhos. Chateado, São Joaquim foi viver no deserto para meditar e orar por um milagre. E de fato o milagre aconteceu. Passados 40 dias, veio um anjo lhe avisar que, naquele meio tempo, Ana tinha engravidado. São Prudêncio, Pudenciana e a matemática. São Prudêncio era muito amigo de São Pedro e também foi executado por ordem do imperador Nero, no ano de 67. Sua filha, a Virgem Santa Pudenciana, também foi martirizada. 100 anos depois, quando tinha apenas 16 anos. Mais uma prova de que a matemática de Deus é inescrutável. Santa Clara e a televisão. Santa Clara estava muito doente, de cama, e não pôde ir à missa de noite de Natal do ano de 1252. Ficou ali sozinha e triste. Mas Deus teve piedade e fez com que toda a missa aparecesse a ela em uma visão, projetada na parede do quarto. Por isso, no dia 14 de fevereiro de 1958, o Papa Pio XII fez dela a padroeira da televisão. Multilocações. Diversos santos tiveram o poder de aparecer em vários lugares ao mesmo tempo. É o milagre da multilocação. Isso talvez explique o fato de tantas igrejas terem tantos ossos do mesmo santo. Um esqueleto completo de Santa Agripina, por exemplo, está em Mineo, na Sicília, e outro também completo em Constantinopla. Santo Agapito tem 5 esqueletos completos localizados em 5 diferentes igrejas da Itália e da França. São Gregório, o Grande, famoso em vida por sua bela careca, tem pelo menos 4 crânios espalhados por diversas cidades da Europa. E Santa Ana, a avó de Cristo, tem 7 crânios. 4 deles em diferentes igrejas na França, 2 na Itália e outro na Alemanha. O próximo capítulo, de onde se constata que existem algumas mulheres que, de tão virtuosas, são quase homens. Santa Cândida e os 3 seios. Santa Cândida tinha 3 seios, em homenagem à Santíssima Trindade. Santa Felicidade e Santa Perpétua e o Recato. Santo Agostinho não estava presente, mas garante que Santa Felicidade e Santa Perpétua, mesmo sendo jogadas no ar pelas bestas feras na arena, ainda assim mantiveram o pudor e não deixaram que suas saias se levantassem. O quarto capítulo, de onde se aprende que, para um bom cristão, a cabeça é algo dispensável. Santa Cecília. Filha de um senador romano, mas convertida ainda criança ao cristianismo, Cecília foi forçada pela família a se casar com Valeriano, um pagão. Na noite de núpcias, ela avisou ao noivo que já era casada com Jesus Cristo, tinha feito o voto de castidade e seu anjo da guarda iria ficar muito zangado caso alguém tentasse ter relações carnais com ela. Valeriano aceitou muito bem a situação, tanto que se converteu naquela mesma noite ao cristianismo e logo na sequência converteu também seu irmão Tibúrcio. Túrcio Almáquio, prefeito de Roma, quando soube da conversão dos 2 irmãos, mandou decapitá-los. Quanto a Cecília, decidiu cozinhá-la. Foi colocada em um banho de água fervente, mas nada sofreu. Almáquio, furioso com a resistência da santa, ordenou então que também fosse decapitada. Apesar dos 3 golpes de espadas dados pelo carrasco, a cabeça de Cecília ficou pendurada no corpo, sem se separar totalmente. Ela sobreviveu 3 dias semi-decapitada, oferecendo conselhos e palavras caridosas para os cristãos que iam visitá-la. Tornou-se padroeira dos músicos, não pela falta de cabeça, e sim porque antes de morrer teria cantado em louvor a Deus. São Guimolo perde a cabeça, mas não o cavalo. São Guimolo teve seu cavalo roubado por um grupo de bandidos, mas conseguiu alcançá-los. Então exigiu que os bandidos devolvessem o animal, em nome de Deus e dos apóstolos Pedro e Paulo. Os bandidos não se abalaram e cortaram sua cabeça.
mas Guemolo estava decidido. Pegou a cabeça, subiu no cavalo e foi embora. Morreu pouco depois, mas ao que se sabe, os bandidos do lugar nunca mais cortaram a cabeça de santo algum. Da vontade própria, a semente do mal. E eu vos digo que todo homem que se satisfaz com sua própria vontade, que se submete aos próprios pensamentos, que toma as coisas semeadas no seu coração e se alegra com isso, a alma desse homem é um covil de espíritos demoníacos, aconselhando-o para o mal, e seu corpo é um depósito de mistérios diabólicos que ali se escondem. Quem adota a solidão e nela permanece é libertado de 3 inimigos: a audição, a fala e a visão. Então só lhe resta lutar contra um: seu coração. Santo Inácio de Loyola, o preto e o branco. Recomendações de Santo Inácio de Loyola. Primeira regra: deposto todo juízo próprio, devemos ter o espírito preparado e pronto para obedecer em tudo à verdadeira esposa de Cristo, nosso Senhor, que é a nossa mãe, a Igreja Hierárquica. Nona regra: louvar até o fim todos os preceitos da Igreja, tendo prontidão de espírito para buscar razões para defendê-los e de modo nenhum os criticar. 13ª regra: para tudo acertar, devemos estar sempre dispostos a acreditar que o branco que vemos é negro, se a Igreja Hierárquica assim o determina. Capítulo 6. Do porquê só os virgens agradarem ao Senhor. Orígenes e o carvão. Orígenes não chegou a ser santo, mas foi o mestre de vários santos, como São Dionísio de Alexandria e o próprio São Jerônimo. Foi um teólogo importante, um cristão puro. Ainda jovem, pouco antes de fazer 20 anos, foi a um médico e pediu para ser castrado. Já velho, escreveu que o corpo virgem é o selo que identifica a alma imaculada. Ele deu conselhos que ainda são úteis para os cristãos, por exemplo: tome carvões em brasa e sente-se sobre eles. Isso lhe será muito útil. Santo Antão e o menino. Santo Antão quis ver o demônio que provocava o desejo de fornicação. E este apareceu. Era um menino negro. Outros santos também garantem que foram tentados por esse mesmo demônio. Vinho, meninos e a castidade. Com vinhos e meninos por perto, os monges não precisam do demônio para tentá-los. Lamentam os sábios santos do deserto. E São João Clímaco alerta também contra a tentação que podem ser as mulas dos mosteiros. Capítulo 7. Do casamento. Um pecado menor. São Jerônimo e o pecado do casamento. A imundície que é o casamento não pode ser limpa nem pelo martírio. São Jerônimo em contra Joviniano. São Jerônimo e o número 2. São Jerônimo encontrou várias provas de que o casamento era algo condenável aos olhos de Deus. Tanto que, segundo ele, Deus tinha problemas até com o número 2. Tem alguma coisa ruim no número 2. Não há como deixar de notar que nas Escrituras, em Gênesis, nos dias 1º, 3º, 4º e 5º da criação, Deus sempre finaliza a obra do dia observando que Deus viu que isso era bom. E ele não diz nada disso quando fala do 2º dia, deixando para nós a conclusão de que 2 não é um bom número, porque prefigura o contrato de casamento. Santa Melânia, limpa de pecados. Aos 14 anos, Santa Melânia, a jovem, foi obrigada a se casar com Piniano, seu primo de 17 anos. Mas, para deixar claro que não queria qualquer contato de natureza sexual, dali em diante ela nunca mais tomou banho. 6 anos depois, Melânia conseguiu enfim convencer Piniano de que era melhor se manterem castos. São Bernardino e os maridos. É preciso varrer a casa? Manda-a varrer. É preciso lavar a louça novamente? Manda-a lavar novamente. É preciso peneirar? Manda-a peneirar e peneirar. É preciso lavar a roupa? Manda-a lavar a roupa. Mesmo que tenha criada em casa, faz com que tua esposa faça as coisas. Não por necessidade, mas para ela ter tarefa. Faz com que cuide das crianças, lave as fraldas e tudo. Se não a acostuma a fazer tudo, tornar-se-á um pedaço de carne. Não lhe faças vontades, eu te digo. Enquanto a mãe estiver ocupada, não vai fazer o que lhe der na veneta. E não lhe passará coisas na cabeça. Conselhos de São Bernardino de Siena para os maridos católicos. Do amor puro. São Patrício e São Benigno. De família nobre, São Benigno era bem jovem quando conheceu São Patrício e ficou cheio de amor.
Ele jogava pétalas de flores sobre Patrício quando este dormia e agarrava-se a seus pés quando o santo tentava deixá-lo. São Patrício então tirou Benigno da família e fez dele seu discípulo favorito, dizendo que o menino seria o herdeiro do meu reino. Isso de fato aconteceu. Benigno sucedeu Patrício como bispo de Armagh. Em seu hino O Grito dos Servos, São Patrício conta como ele e seus discípulos escaparam certa vez de uma emboscada armada pelos druidas pagãos. Eles se transformaram em servos adultos e Benigno se transformou em um viadinho. Da justiça cristã. São Paulo e a obrigação dos escravos. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar os próprios senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Os que têm senhores fiéis não os desrespeitem por serem irmãos. Pelo contrário, sirvam-nos ainda melhor, porque são fiéis e amigos de Deus, que se beneficiam de seus bons serviços. Epístola a Timóteo 6:1. Exorta os escravos a que sejam submissos a seus senhores, que os agradem de todas as maneiras, nunca reclamando, nunca enganando, mas mostrando total fidelidade. Epístola a Tito 2:9-10. Santo Ivo, o advogado honesto. Sanctus Ivo erat Brito, advocatus et non latro, res miranda populo. Santo Ivo era bretão, advogado, mas não ladrão. Algo que surpreendeu as pessoas. Frase escrita no túmulo de Santo Ivo de Quemartim, que apesar de famoso pela honestidade, hoje é padroeiro de advogados em geral. O mistério de Torquemada. O inquisidor-geral Tomás de Torquemada dirigiu pessoalmente a tortura e execução de 2.000 hereges. Além disso, mandou outros 8.000 para a fogueira e mais uns 9.000 para outras formas de suplício. Mesmo assim, estranhamente, não chegou a ser canonizado pela Santa Igreja. Algum pecado ele deve ter cometido. Capítulo 10. Da ciência cristã. São Tomás de Aquino em pedaços. Ainda em vida, São Tomás de Aquino era já reconhecido como o mais importante filósofo da cristandade, o ápice da cultura e ciência cristã, o exemplar máximo da civilização ocidental. Era tão admirado que em 1274, quando morreu, os monges de Fossa Nova, onde o santo acabara de ser enterrado, resolveram desenterrá-lo e decapitá-lo, para deixar seu crânio exposto em uma igreja. Quanto ao corpo, eles o cozinharam para que se preservasse por mais tempo. Depois o cortaram em pedaços, porque cada um desses pedaços era uma relíquia valiosa. Hoje esses pedaços se encontram espalhados por várias igrejas da Europa. Capítulo 12. Da virtude, condutas e afins. São Pedro e sua filha. O apóstolo Pedro tinha uma filha, chamada Petronela, que era muito bonita, mas estava sempre de cama, com febre. Um dia, Tito perguntou a Pedro: "Você tem o dom da cura, por que não cura a sua filha?" O apóstolo virou-se para a filha e disse: "Petronela, levante-se e nos traga algo de comer." Petronela imediatamente se levantou da cama, curada, e preparou algo para o pai e os convidados. Pedro então ordenou: "Petronela, volte para a cama." E ela se arrastou para o leito, novamente com febre. São Pedro então explicou a Tito e aos outros convidados: "Eu poderia curá-la, mas não quero. É melhor para ela." São Tiago, o irmão fedorento de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, o sucedeu no governo da igreja, junto com os outros apóstolos. Ele tem sido chamado de O Justo desde os tempos do Senhor até hoje. Muitos levam o nome de Tiago, mas ele era santo já no ventre de sua mãe. Não bebia vinho ou qualquer outra bebida intoxicante, nem comia carne, não cortava o cabelo ou a barba, não se perfumava com óleo e nunca tomava banho. É o que diz o cronista Egésipo. Dizem que Tiago era tão parecido com o irmão que as pessoas o confundiam. Por isso, quando os soldados foram prender Jesus, combinaram que Judas o beijaria, para distingui-lo de Tiago. Das delícias da dor. São Lourenço grelhado. São Lourenço foi muito torturado pelo imperador Décio, furado com grandes garfos, cortado com lâminas ardentes e coberto de chumbo derretido. Mesmo assim não perdia a alegria e gritava: "Estas são as delícias com as quais sonhei." Décio não se conformava e mandou que Lourenço fosse colocado sobre brasas, amarrado a uma grelha. Instantes depois o santo falou alegremente para o imperador: "Veja, você já ameaçou de um lado, agora ameace do outro e depois me coma." Décio ficou muito confuso. Do cemitério como jardim cristão. São Pedro invertido.
ao ser condenado à morte, São Pedro pediu que o crucificassem de ponta cabeça, porque não se achava digno de ser executado da mesma forma que Jesus Cristo. E também porque antevia que na cruz invertida sentiria mais dor. Os carrascos gentis atenderam o seu pedido. É por isso que a cruz de São Pedro é invertida. E aí fica também, né, para quem não já viu alguns comentários nesse sentido, né, que o trono papal ele tem a cruz invertida, né? Aí as pessoas vão falando, a prova de que a igreja é satanista, da gente retardada, né? É porque a igreja, né, se fundamenta na linhagem de Pedro, né, que seria o primeiro papa, né, para cumprir lá aquela passagem, etc. Tu és Petros e sobre ti edificarei minha igreja. E chegamos ao último capítulo da utilidade dos santos. E aqui ele vem falando uma série de santos e que são padroeiros, etc., de uma série de coisas, né, que a gente vê frequentemente, etc. Algumas coisas são bem exóticas, né, por exemplo, como Santo Isidoro de Sevilha, que é o padroeiro dos usuários da internet, né? Então tem até padroeiro de quem usa a internet, né? Isso é bem interessante, né, porque é bem relacionável com aquela coisa que existia lá na Roma Antiga, etc. Eles terem deuses para tudo, né? Tinha deus da latrina, do esgoto e etc. Né? Então a gente vê essa relação, né, dos santos como padroeiros, né, serem bem parecidos com o conceito pagão, né, daquela coisa de ter Deus para tudo. Né? Em seguida, então nós temos a nota semi-bibliográfica, né, do autor aqui, onde ele diz que ele ironiza, né, dizendo que o livro não tem biografia, mas aqui tem uma série de referências bibliográficas e tudo. E o índice onomástico, né, que é então a referência dos nomes, etc., dos santos e tudo mais, das pessoas citadas, né, nascimento e morte e tudo mais. E chegamos então à conclusão. O livro, acima de tudo, divertido, né? Ele é leve, descontraído, ele não tem grandes pretensões, é mais um livro para você ler, né? As páginas, né? Ele é um livro grandinho, de capa dura, mas tá vendo? Eles são todos assim, ocupam meia página, o centro da página praticamente, então ele é bem leve, né? E ele é descontraído, é um livro que tem esse objetivo, eu acho, de mostrar um lado que é um lado desconhecido da cristandade, especificamente do catolicismo, né? Que é essa coisa das crendices, essa coisa... porque o cristianismo, é igual eu falo lá na resenha escrita, né? O cristianismo, conforme conhecimento popular e etc., ele parece uma religião muito racional, né? Sem superstições nem nada. Então, Jesus é Deus e tem os santos, etc., foram homens, né, santos e blá blá blá, ou seja, separados do comum, mas ninguém se pergunta o que esses homens falavam, né? A relação que as pessoas têm com esses homens é muito de pedido, né? Vou fazer promessa para o santo tal, e aí ele me atende, e aí a igreja também usa isso, né? A igreja canoniza pessoas a partir do que ela considera milagres, né? Então, fulano realizou tais milagres, logo é um santo, né? Mas o que esses indivíduos falavam, né? O que as pessoas falavam sobre esses indivíduos? Em geral, as pessoas não sabem. Então, né, vê-se uma relação também muito mágica com isso, né? Uma herança pagã, obviamente, né? E é lógico que os cristãos católicos nunca vão admitir isso, mas a gente sabe, né, em questão de estudo de religião comparada, né, dos termos, né, da ciência da religião, que isso, né? Essa coisa do milagre, de fazer promessa, etc., essa relação mágica e essa, historicamente falando, essa herança pagã, greco-romana ali e tudo mais. Então é isso, tanto que os evangélicos, né, vão se posicionar diametralmente contra essa tradição da Igreja Católica, né, porque eles mesmos também vão dizer que isso é herança pagã e tudo mais. Mas eu acho que é interessante esse livro por causa disso, né, ele vem... Quando um cristão católico vem ridicularizar alguma crença pagã por causa da forma dos deuses ou etc., por exemplo, né, eu lembro quando eu era hindu, né, riam muito de mim por causa que eu era devoto de Ganesha, né, que era você é devoto de um deus gordo com cabeça de elefante, ou você acredita em deuses com vários braços, etc. A gente vê essas relíquias aí que eles dizem que existem na Europa, né?
várias cabeças de tal santo, um monte de braço de outros santos, né? E aí? Né? Essas pessoas então tinham várias cabeças enquanto vida? Então a gente sabe o que aconteceu, né? Tem toda aquela relação com as cruzadas e etc. Mas não é o nosso ponto aqui. Eu já falei disso em outros vídeos. Mas fica aí a indicação desse livro como um livro de descontração, diversão e etc. E até para ser usado caso alguém venha te ridicularizar por causa da sua crença, você não sendo um cristão. Fica aí a dica de uma alternativa de fonte para responder essas pessoas. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.